Fala trader! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui falando. Hoje é um sábado, eu decidi tirar esse tempinho aqui para conversar com vocês sobre uma questão interessante que eu tenho visto nos últimos dias e, e aí decidi separar um material de uma visão do que eu penso. é, de acordo com a base do que eu estudo, tá? A grande maioria das pessoas que me acompanham aqui sabe que eu estudo Price Action, a metodologia do Al Brooks, e assim, é o que realmente tem feito sentido para mim e é o que realmente tem mudado muito o meu pensamento e decisões na hora de operar, tá? E com isso, usando a base do que o Al Brooks ensina, e vou utilizar aqui outro autor, né? Para a gente trocar uma ideia sobre técnica e emocional, tá? E aí eu separei aqui, até montei um slide bem rápido aqui, tá? Não tem nada tão detalhado, é bem simples e bem rápido, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Galera, e aí a gente começa com a seguinte frase: o problema da maioria dos traders não é que eles não sabem o que fazer, é que não conseguem fazer o que sabem. É até algo meio complexo, assim, podemos dizer, né? E aí, para deixar melhor ainda, eu posso até acrescentar algo que eu digo que a questão é que muitas das vezes o trader ele não sabe o que ele não sabe. E aí, deixou mais complexo, né, pessoal? Mas assim, vamos tentar desenrolar isso aí. O que acontece? Muitas das vezes você não sabe nem aonde está o problema. Então, se você não sabe aonde está o problema, como que você consertaria esse problema, né? E aí é como se fosse ali um código de programação, e até isso é uma. A gente poderia até citar um trecho do livro do, meu Deus, Trading the Zone, né? Mark Douglas, ali é um livro bem conhecido, que ele fala sobre essa questão, né? De um programa de computador, um código de programação, né? Que você, às vezes, uma parte desse código estiver errada, todo o sistema não funciona, mas aí como saber qual parte está errada? E aí ele fala que muitas das vezes você pergunta de algum trader consistente e experiente o que, que foi a sua virada de chave, o que, que fez você conseguir a consistência, né? E muitas vezes esse trader ele não sabe te dizer, ele pode usar coisas como básica, né, que todo mundo fala. Ah, foi ter um GR sólido, foi estudar um pouco mais tal coisa, ou foi manter a disciplina, foco, enfim, coisas genéricas que a gente sabe que são extremamente importantes, mas dentro de um código central, né, digamos assim, mas ali aonde foi o ponto que ele conseguiu fazer isso, ele realmente não vai saber dizer. Né? Então, dando continuidade, a gente precisa primeiramente distinguir ali o que que seria um problema técnico e o que que seria um problema emocional. Partindo do ponto técnico, pessoal, a gente precisa primeiramente desmistificar a questão do setup, do indicador ou do trade system perfeito, tá? Ele simplesmente não existe. E aí a gente usa ali como base para isso o Al Brooks, que diz o seguinte, que um trade ou um setup perfeito ele não existe. Até porque se ele existisse, com certeza pessoas mais inteligentes ou instituições, eles com certeza iriam descobrir isso e iriam usar isso ao seu favor para que a gente
pudesse perder dinheiro, né? Para que ele pudesse ganhar o nosso dinheiro, tá? Então, desde já, um setup perfeito não existe. Então, se você procura um setup que vai ter 100% de assertividade, esquece. E aí, um certo dia, eu até ouvi algo que até me chamou a atenção, que foi o seguinte: a pessoa falou, cara, eu queria entrar 9 horas no mercado, queria fazer uma operação, mas que fosse a boa, e quando fosse 9h30, no máximo eu já estivesse saindo do mercado, não precisaria pegar muitos pontos, mas que todo dia fosse positivo. E aí eu fiquei pensando, cara, esse cara que é algo que é impossível, né? Digamos assim, até para a gente não usar outras palavras. Porque isso não existe. Porque se isso existisse, eu pegaria tudo que eu tenho, até se eu pudesse pegar emprestado, e colocaria na corretora. Quando fosse no dia seguinte, eu sabendo que aquela operação iria ser positiva, entrava na operação com o maior número de contratos possível. Quando fosse 9h30, eu teria no mínimo duplicado o meu capital, né? Mas a gente sabe que isso não existe. Então, partindo desse ponto, eu deixo até uma pergunta para vocês, né? Que seria o seguinte: quantos, quantas mentorias, quantos livros, cursos, o quanto de conteúdo você já consumiu ao longo da sua carreira de trade? E digo para você que ainda não é consistente, ainda não conseguiu chegar no ponto da consistência. Quantas estratégias, né, você já testou ao longo desse período e ainda não atingiu a consistência, né? Essa é uma pergunta que fica ali no ar e paira a cabeça de muita gente, de muito trader, que fala assim, cara, já estudei todo tipo de conteúdo, já estudei todo tipo de estratégia e não consigo alcançar a consistência. E a resposta para isso, ela é bem mais simples do que a gente imagina, tá? A gente pode dizer que a resposta para isso é o seguinte: que existe uma grande diferença, pessoal, entre saber fazer, o acúmulo de conteúdo, e o saber fazer sob pressão. E aí a gente passa para a parte do emocional, tá? Porque uma coisa é você saber fazer, saber operar, saber quais as probabilidades do mercado, mas fazer isso quando você coloca em risco o seu dinheiro, às vezes o dinheiro que você não pode perder, ou quando você executa isso com uma quantidade de contratos maior do que a sua conta permite. Então, esse fazer sob pressão é a grande resposta, pelo motivo do qual você tem uma ótima técnica, você sabe exatamente como fazer, a hora de executar, consegue enxergar boas possibilidades, mas na hora da execução, você não consegue fazer e você fala que o emocional, né? É a parte emocional. E essa diferença entre saber fazer e saber fazer sob pressão é exatamente o que a gente chama de emocional, beleza? E aí, pessoal, eu posso até dar um exemplo pessoal meu, né? Que é o seguinte, quando eu sou músico também, né? Então, quando eu estava começando a aprender a tocar, e aí eu toco ainda na igreja, né? Mas logo no começo, eu sabia como era, eu sabia executar, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas na hora de executar com uma banda na frente de várias pessoas olhando, aquilo me dava um nervoso, começava a suar frio e eu simplesmente sumia da minha cabeça as notas, o que eu tinha que fazer. E aí, muitas vezes eu errava algo que eu passava a semana inteira treinando e estudando. E no domingo eu errava, simplesmente porque
fazer sob pressão influenciava. E é exatamente assim com qualquer outra atividade de alta performance. A gente pode colocar pilotos de Fórmula 1, a gente pode colocar esportistas de modo geral, até cirurgião, médico, né? A questão de você fazer sob pressão é algo que vai influenciar e muita coisa. Então, se você tem a técnica e a gente sabe exatamente o que fazer, mas na hora de executar, aquela pressão da execução tá te fazendo sair cedo ou tomar decisões que não eram plausíveis, a gente parte para o ponto emocional, certo? E aí a gente tem aqui 3 pontos aqui que eu acho que é interessante que você precisa saber, né, como um trader que está buscando a consistência, que é exatamente o que a gente acabou de conversar, que seria o mito do setup perfeito. E a segunda parte seria o controle emocional sem uma técnica é disciplina para perder. É uma frase até bem forte, mas eu acho bem interessante de colocar. E ter por terceiro, né, a técnica sem controle emocional é conhecimento desperdiçado. Então, com isso eu quero dizer para vocês que a técnica e o emocional, eles andam de mãos dadas, digamos assim, andam exatamente juntos, tá? E quando a gente parte disso usando a base da metodologia do Brooks, a gente vê que ele sempre fala algo extremamente importante, que ele fala que é sobre probabilidades, contexto e leitura do preço, certo? Então, quando a gente fala de técnica, a gente está falando da leitura do preço, da leitura dos gráficos, de encontrar possibilidades. E quando a gente fala sobre possibilidades, probabilidades, a gente está falando ali da parte emocional, que seria você conseguir compreender que um trade ele nunca vai ser 100%, nunca, não existe o trade perfeito, tá? Existe a execução perfeita, mas o trade perfeito não. Nós sempre buscamos, dentro da metodologia do Brooks, nós buscamos probabilidades. E isso tira um peso enorme da sua cabeça. Isso tira ali. Por quê? Porque a galera que procura aí conteúdo na internet de todo tipo, decora setup, sempre que a média cruzar e tal, ok, não estou dizendo que isso tenha problema, não estou dizendo que isso não funcione, funciona. A diferença está em entender que para todo setup, para todo estilo de operar, existe uma probabilidade matemática. O trade ele é matemático. Então, se você tem um setup que ele tem uma probabilidade matemática de pagar 60% das vezes, quer dizer ainda que 40% das vezes ele vai dar errado. Mas qual a atitude que você vai tomar no dia que isso der errado? Outra pergunta, você sabe exatamente a probabilidade que essa entrada que você fez tem de dar certo? Ou você simplesmente leu isso em algum lugar e você copia? Você testou? Você fez backtest disso? Certo? E aí, eu deixo até outra pergunta aqui também que eu acho que é bem interessante. Se a gente imaginar 2 traders, tá? E aí o trader A, ele tem o seguinte pensamento: eu acho que o mercado vai subir hoje, tá? Acho que o mercado vai subir, vou comprar porque eu acho que vai subir. O viés é comprador. E o trader B,
entra no mercado com o seguinte pensamento: tenho um setup e tenho aqui um contexto, um setup é uma entrada. Porém, essa entrada ela tem 60% de probabilidade de dar certo. E ele entra nessa operação. Quem você acha que vai estar menos nervoso? Quem você acha que vai estar mais tranquilo nessa operação? O trader A ou o trader B? Com certeza o B, né, galera? Porque a partir do momento que você entra no mercado com um viés e você impõe ao mercado aquilo que você acha que ele vai fazer, o teu peso emocional é muito maior. Porque a partir desse momento, qualquer outra coisa que o mercado faça que não seja subir, ele vai te desestabilizar. E aí, quando ele te desestabiliza, você começa a entrar por um ponto, digamos, um pouco mais complicado, que aí a gente pode utilizar ali a base do Tom Hogarth, né, no livro dele, que é os 3 sabotadores, que seria o medo, a ganância e o ego, né? Porque você começou o dia acreditando que o mercado ia fazer algo. Só que o mercado ele não deve a ninguém, o mercado não tem pena de ninguém e ele não quer saber se você tem conta para pagar, se o dinheiro que você está utilizando é para comprar comida, ele simplesmente vai continuar lá como sempre esteve. Então, quando você aceita que o que você está fazendo é probabilístico, você aceita que 40% das vezes aquilo vai dar errado, certo? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre decisões sobre pressão, certo? Então, sempre trabalhe da maneira que você vai amenizar aquela pressão na tua cabeça. Tá? Quando você entra com viés comprador e você acha que o mercado tem que subir e é aquilo que ele tem que fazer, você terceiriza a responsabilidade, você tira a responsabilidade das suas decisões de você e joga para o mercado, dizendo que ele precisa fazer aquilo porque era aquilo que estava pré-programado, certo? E aí a tua mente ela entra num estado de não aceitação. E aí é até uma questão que assim eu tenho procurado estudar um pouco mais, só que é uma questão que é um estudo bem complexo e longo, né? E até indico ali, se alguém tá nessa fase, até indico buscar um profissional mesmo, um psicólogo. Mas passando bem rápido de como isso funciona na nossa cabeça. O nosso cérebro, ele tem meu Deus, como é o nome? Cortisol, né? Que é o do estresse, eu esqueci o nome agora. Mas enfim. E aí eu coloquei um exemplo aqui que é de poucos dias atrás, tá? Por exemplo, vamos supor que você comprou a primeira barra porque você. Não vamos nem entrar no mérito de contexto, mas você comprou a primeira barra porque você está com viés comprador, você viu notícias, você leu coisas e você simplesmente acredita que o mercado vai subir, tá? O mercado vai subir, não vai olhar para trás. E aí você compra a primeira barra. E aí o mercado até começa a andar a seu favor. E você fala, eu não disse que o mercado ia subir? Eu falei que ia subir. Só que num certo período o mercado começa a devolver e você não encerrou sua operação, não fez parcial, não fez nada. E o mercado começa a descer e você começa a falar, não, tá errado. Esse mercado tem que subir. Então você não estopa na barra 5, você não estopa na barra 6, você não estopa na 9, na 15 e o mercado continua descendo. E aí quando chega aqui você fala, eu estava errado. E aí você estopa aqui nessa região. Você estopa e aí a partir desse momento
a tua parte pensante do cérebro, a parte racional, que toma as decisões de maneira racional, ela começa a falar mais baixo. E a parte instintiva, a parte emocional, começa a falar mais alto dentro da tua cabeça. E você fala, não, o mercado ia subir hoje, eu não posso perder, não quero perder, não vou perder, não posso perder. E você estopa aqui e faz o quê? Quando você vê o mercado caindo desse jeito, você vende. E aí, quando você vende aqui, o mercado, ao invés de continuar descendo, faz exatamente isso aqui. E aí, no final do dia, você chega aqui, você perdeu todo o dinheiro que você tinha na conta, você quebrou a conta, às vezes era um dinheiro que você não poderia perder, porque você tomou decisões sob pressão que afetaram o teu emocional e você não conseguiu pensar de maneira lógica, certo? E aí, o Tom, ele até fala algo do tipo assim, que a maioria das pessoas não perdem dinheiro porque elas operam pequeno quando operam de maneira racional e quando elas trocam pelo lado emocional, elas operam grande. E aí, você acaba perdendo muito dinheiro quando você está operando pelo lado emocional e quando você cai em si, você fala, cara, tava tudo tão na cara aqui era um fundo duplo, aqui tinha um gatilho de compra, o mercado andou, aqui eu poderia ter encerrado, já que acabou deixando aqui uma possibilidade de venda, mas na hora você não está pensando de maneira racional, certo, pessoal? Então, a gente precisa começar a trabalhar o emocional da seguinte forma. Primeiro, eu tenho uma técnica, eu tenho um setup que eu validei, que seja no simulador ou que seja operando pequeno, e eu sei que vamos colocar 50, 60% das vezes esse meu setup, ele paga, eu sei que 60% das vezes vai dar positivo, partindo dessa construção do seu trade system, você consegue em seguida trabalhar o teu emocional, que seria qual a capacidade da minha conta, qual a capacidade que eu tenho de operar. Eu consigo operar com 2 contratos, com 10. Se eu tomar um stop com 10 contratos, qual vai ser a consequência disso para minha conta? Então, quando eu falei no começo que emocional e técnica precisam andar juntos, é justamente por esse motivo. Porque se você não sabe o que fazer, né, voltando ali para aquela primeira parte, você não sabe como fazer, como executar, então questão técnica, né? E aí a gente voltando a deixar um embasamento nisso daí, o Tom ele tem três padrões, né? Três pilares que ele fala que são os 3 pilares sabotadores. Se você tem ali um trade system que você sabe que ele dá certo, mas você não sabe exatamente a probabilidade que ele tem de pagar, você não sabe que alvos buscar, você sabe entrar, você tem o setup decorado na tua cabeça, mas você não sabe como gerenciar aquela operação depois que você entrou. Então, a partir desse momento, a gente vai ter ali o quê? O medo. E aí, quando você tá com medo, você sai cedo da operação, você reduz o alvo, tipo, eu tenho uma possibilidade de pegar essa projeção aqui para cima, mas eu tô com medo, pode ser que o mercado volte, deixou uma barra negativa aqui, então eu vou sair antes. Ou até mesmo isso te impede de entrar em boas oportunidades que o mercado deixa ali para você,
certo? O segundo pilar do, do Tom, que ele fala que ele é sabotador, é o ego. Na verdade, ganância, né? Por último, ego, isso, ganância. E na ganância, o que, que ele fala? Ele fala que quando você consegue acertar, vamos supor que você acertou esse trade, comprou aqui, saiu na máxima, mas você entrou com um contrato porque é isso que tua conta te permite. E aí você, porra, eu acertei, já era, venci na vida, é, já começa a pesquisar modelo de carro, modelo de casa, já pensando que vai ficar milionário em pouco tempo, porque você acertou, cara, acertou o trade, então é só fazer isso sempre que ele aparecer, certo? E aí no próximo trade, o que que você faz? O mesmo trade aparece e você esquece que existe a probabilidade, ou até mesmo você nem sabe que ela existe, você acha que sempre que ele aparecer vai dar certo. E aí o que que você faz? Você pega, se tua conta tem capacidade para operar 2 contratos, um contrato, você aumenta para 10 contratos. E aí, nesse dia, aquela operação não deu certo. E aí, quando você teve um lucro aqui que seria razoável para um contrato, você devolve 10 vezes mais porque você perdeu com 10 contratos. E aí, galera, isso dói. Isso dói. E aí isso faz parte da ganância de querer ficar rico com um único trade no dia seguinte. E isso quando você não inventa operações, né? Quando você, não, tô acertando tudo, cara. Acertei 2 seguidas, tô acertando tudo. Compra aqui, pode comprar aqui que isso aqui vai embora, porque eu sei o que o mercado vai fazer. E aí você novamente quebra a cara, né? E por último, o último pilar dele seria o ego, né? Ele fala sobre o ego, é, que é a não aceitação. Quando você tem um, tem um tipo de, tem um, meu Deus, quando você vem numa sequência vencedora e de repente chega um dia que você faz isso aqui, vendeu aqui abaixo e você espera que o mercado vá porque você sabe o que o mercado vai fazer, você simplesmente está com o ego lá em cima e aí o mercado simplesmente começa a subir e não volta mais e você não estopa, não estopa e a corretora te estopa aqui no final do dia. E aí, abra um parêntese aqui que é o seguinte, pessoal. Fazer essa venda aqui, pessoal, não é errado. Não é errado fazer essa venda, tá? A questão é que se você fez essa venda e você tem um stop aqui, galera, estopa pequeno e segue a vida, porque é isso que vai fazer a diferença para você ficar positivo no final do mês, no final de ano, no final de vários trades, né, feitos durante a sua carreira de trader, certo? E com isso a gente imagina ali a técnica e o emocional da seguinte forma, pessoal. Aqui a gente já falou, né, que são os 3 sabotadores, que é o medo, a ganância e o ego. Deixar nessa parte aqui por enquanto. Vamos tentar imaginar a ganância já, meu Deus do céu. É que eu tava lembrando de tanta coisa aqui para falar, só que acaba bugando. Vamos imaginar a técnica e o emocional em um plano, em um gráfico, certo? Onde a gente tem a técnica no sentido vertical e o emocional no sentido horizontal. A técnica, ela vai te fazer seguir, vai te fazer subir, certo? E o emocional vai te manter lá em cima. Então, a técnica e o emocional, mais uma vez, precisam
andar extremamente alinhados, tá? Extremamente alinhados. E aí, pessoal, tinha um monte de mais de coisa aqui que eu separei para falar, mas eu acho que eu consegui resumir aqui basicamente a parte da parte técnica e parte emocional. Simplesmente o que eu quero dizer com todo esse material que eu separei aqui é que a técnica e o emocional eles precisam andar exatamente juntos. Não adianta você ter uma técnica maravilhosa, você ter bastante conteúdo na sua cabeça, se você não consegue ser disciplinado eh, naquilo que você se propôs a fazer, certo? Se você sabe o que fazer, mas na hora da pressão você não consegue executar, isso daí vai ser muito prejudicial para você. Porque o trade, pessoal, ele não tem o objetivo de ficar rico em um único dia. Essa é a palavra certa. A gente está falando basicamente de dinheiro, mas conseguir executar bem durante milhares de operações que você vai fazer na sua vida, tá? E aí, eu até tinha separado algo aqui interessante, que seria o que o Brooks fala, né? Que você não precisa acertar todas as operações. Você precisa apenas seguir seguir a mesmo padrão todos os dias, acordar e estar disposto a fazer a mesma coisa todos os dias. E uma das coisas que me ajudou, até fechar aqui a apostilazinha que eu tinha separado aqui, e falar algo aqui que agora é meu mesmo, da minha cabeça aqui. Não que o restante não seja algo que eu pense, mas eu deixei separado para a gente ter uma lógica, né? Ter um padrão. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, e que me ajudou bastante, a partir do momento que eu comecei a parar de pensar no resultado financeiro e pensar no trade em si, começou a abrir a minha cabeça e mudar o meu pensamento sobre técnica e emocional. E aí, o que eu quero dizer com isso? Sempre que eu faço uma operação, quando eu encerro essa operação, eu me pergunto, eu fiz uma boa entrada? Será que era um gatilho? Será que tinha o contexto para essa entrada? E aí eu falo isso independente se essa operação foi positiva ou se foi negativa. Porque existem operações que vão te dar loss, mas ela foi uma operação extremamente técnica dentro do teu operacional. Você fez uma ótima operação. Ela te deu loss porque ela tinha que dar loss. Ela foi uma operação para estatística. Mas você fez a entrada certa, você posicionou o stop no lugar certo, você gerenciou da maneira correta e você saiu quando ela deixou de fazer sentido para você dentro do teu operacional, certo? Então, isso, pessoal, isso é um passo primordial para a consistência, tá? Você conseguir compreender o teu setup, conseguir compreender aquilo que tu tá proposto a fazer, acordar todos os dias e falar, não, eu estou disposto a perder X, eu estou disposto a fazer X operações, e se eu entrar nessa operação aqui e ela deixar de fazer sentido para mim, não importa em que momento do dia ou em que momento está na minha boleta, se está positivo, se está negativo. O importante é que essa operação deixou de fazer sentido para mim, eu tô fora. Ou será que esse stop aqui é plausível? E aí você decide alongar. Esquece isso, simplesmente faça aquilo que você se propôs a fazer, beleza?
E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler essa conclusão que eu coloquei aqui, porque eu achei ela bem importante também. Na verdade, faltou ler aqui, né? Vamos passar aqui a parte dos 10 mandamentos do trader. Isso aqui, pessoal, se vocês puderem, tirem um print aqui da tela. Não, vamos fazer melhor. Você que assistiu esse vídeo aqui até o final e está disposto, né, a aprender, procurou estudar aqui com a gente, né? Comenta aqui abaixo do vídeo, eu quero, que eu vou mandar para você esse todo esse arquivo aqui. Não vou nem te mandar esse slide não, porque aqui eu deixei bem resumido. Eu vou te mandar todo o assunto que eu tenho, que eu separei relacionado à técnica e emocional, beleza? Manda aí que eu envio para você esse arquivo em PDF. Vamos lá para os 10 mandamentos do trader consistente. 1. Nunca opera buscando certeza, opere buscando probabilidade, certo? 2. Aceita que perder faz parte do negócio. 3. Julgue a qualidade da decisão e não o resultado do trade, que foi o que a gente conversou, né? Independente se vai ser positivo ou negativo, sempre se faça essa pergunta: esse trade foi um bom trade? Eu entrei numa operação que tinha uma probabilidade a favor do que eu estava buscando? Segundo, não aumente o loss por emoção. Pessoal, tem uma questão aqui, vamos parar aqui nesse 4 aqui, que eu quero mostrar para vocês também, que é o seguinte, o ciclo vicioso do trader perdedor. Eu tenho isso em um outro material, não tá nesse aqui, mas eu lembro. É o seguinte, o ciclo vicioso do trader perdedor ele ganha e aí ele aumenta a mão porque ele deixa de operar o racional e opera o emotivo, e opera o emocional. Então ele aumenta a mão e aí ele tem uma grande perda. Quando ele tem uma grande perda, ele tem medo. Quando ele tem medo, ele diminui a mão. E aí, quando ele diminui a mão, ele demora muito mais para voltar a ter aquele resultado que ele tinha anteriormente. Só que quando ele tem novamente pequenos ganhos, ele volta a operar com emocional, aumenta a mão, tem uma grande perda. Grande perda gera medo e medo gera o diminuir a mão novamente. Então é um trader constantemente perdedor. Não sei se você que está ouvindo aí chegou a fazer isso, ou faz isso, ou já passou por isso em algum momento da sua vida de trade. Mas isso é muito comum, pessoal, muito comum. Então, evite entrar no ciclo vicioso de perda, tá? Do trader emotivo, do trader emocional. E aí vamos para o número 5. Nunca tente recuperar uma perda imediatamente. Respeite o gerenciamento acima do ego. Isso aqui também é muito importante, galera. O ego é complicado, né? Porque você não quer aceitar que você está errado. E é um dos fatores que faz com que muitas pessoas que são extremamente bem-sucedidas fora do mercado, médicos, advogados, pessoas de todas as classes, da mais alta classe possível, não consegue performar no trading, né? Justamente por conta do ego, porque ele é uma pessoa brilhante na carreira que ele exerce como advogado ou como médico ou qualquer que seja a sua carreira. Quando ele vai para o mercado não quer saber a tua posição. Se tu tá errado, estopa e segue a vida. Se tu não estopar, te garanto que uma hora essa conta chega.
e não é barato, tá? 7. Confie na estatística da sua estratégia, não no resultado da última operação. E aí, isso aqui é um ponto que eu sempre falo no grupo. Pessoal, um dia não deve nada ao outro. Uma operação não deve nada à outra. Não é porque a operação anterior foi ruim que a próxima operação vai ser boa. Então, aí entra para uma questão técnica que eu sempre falo. Cara, é, se você quer ser um trader profissional, é, entenda o teu setup, entenda o teu trade system, melhor ainda, monte o teu trade system, porque cada um tem um perfil diferente, pessoal. Eu gosto de segurar mais operações, tem pessoas que não gostam de segurar tanto, mas eu sei exatamente a probabilidade das entradas que eu faço, tá? E isso faz uma enorme diferença para evitar que o teu cérebro, a parte do teu cérebro que é responsável pela razão, pare de funcionar e tu comece a agir com a emoção, beleza? 8. Mantenha o mesmo padrão de execução nos dias bons e ruins. Isso daí também, pessoal, é uma questão bem legal de falar. Existe muita gente que nos dias, quando o trade system dela, o setup dela, o padrão dela, o que ela escolheu operar, tem um período de drawdown, de dias ali que não está batendo, isso é normal, isso é muito normal. E o que que ela faz? Ah, cara, isso aqui não funciona. Vou para outra, vou operar fluxo, por exemplo. Aí ela começa a operar fluxo. Aí chega uma hora que um fluxo não tá batendo, aí ela, pô, fluxo não funciona. Vou operar análise técnica. Aí começa a operar análise técnica. E aí chega uma hora que a análise técnica também não vai funcionar, porque a gente já conversou sobre isso no começo do vídeo. Não existe setup milagroso e nem indicador perfeito, tá? Que eu faço nesses dias, quando tem dias que não tá tão ruim ou não tá tão bom, eu simplesmente ou diminuo a mão ou analiso um pouco mais antes de fazer entradas. E aí, beleza, diminuo um pouco mais as minhas entradas, porém, nesse período de drawdown, eu não quebro minha conta, né? Que é o mais importante, a gente conseguir sobreviver no mercado, tá? Então, assim, desenvolva métodos que funcione para você. De repente, pô, eu tomei stop 2 dias seguidos, cara, não vou mais operar o resto da semana, vou voltar só semana que vem, porque meu operacional não tá batendo, certo? De qualquer forma, mantenha o mesmo padrão, escolha um operacional, faça backtest, valide o operacional e siga ele por toda a sua vida, tá? 9. Revise sua performance pela qualidade da execução, não apenas pelo financeiro. Aí é algo que a gente até já conversou, né? E o 10º, lembre-se, disciplina é fazer o que precisa ser feito quando a emoção sugere o contrário. E aí, nesse detalhe aí, é aquela questão que eu acho que todos nós passamos. A gente entra num trade e ele começa a ir para o lado positivo, começa a deixar a tua conta positiva. Porém, o teu emocional começa a falar, encerra que vai voltar, pode voltar. E aí tem uma pequena correção e pode voltar. Tua cabeça fica toda hora te falando isso. Será que eu encerro? Será que eu não encerro? Mas, cara, se você tem um alvo pré-definido, se você tem o teu planejamento de gerenciamento dentro daquela operação, é, é, não tem outro detalhe, tem que tentar se manter firme ali e seguir a probabilidade, certo? E para a gente finalizar, algo assim que a gente pode separar ali entre, principalmente do Brooks, né, da técnica do Brooks, que resumir tudo isso que a gente conversou em apenas uma frase, né, seria a seguinte: a técnica ela cria uma vantagem estatística,
Porém, o seu emocional, ele te permite capturar as oportunidades, tá? Ter uma técnica bem definida, bem clara daquilo que você vai fazer, ela vai te dar muitas possibilidades, né? Vai te dar ali muitos sinais e oportunidades. Essa é a palavra correta. A tua técnica vai te gerar a oportunidade, mas executar e conseguir tirar lucro em cima dessa oportunidade vai ser o teu emocional que vai te dizer se tu consegue ou não, certo? E aí, para finalizar mesmo agora, é só uma questão que eu lembrei que o Brooks fala o seguinte, que o trade, né, o trade em si, o mercado trading, ele é um jogo de probabilidade, tá? E quando você entende que nada no trading é 100%, nada vai ser 100%, você aceita as perdas com uma melhor facilidade. E quando você aceita perdas com melhor facilidade, você consegue simplesmente executar aquilo que você deveria fazer, você consegue estopar nesse dia, porque você sabe que no outro dia você vai ter outras oportunidades, tá? Então, a tua técnica, ela vai te mostrar a oportunidade e o teu emocional vai ser responsável por te fazer ficar naquela operação até a hora que ela faz ou não sentido. E isso vai ser uma enorme diferença para você no final do mês, no final de um ano, no final de centenas de trades realizados. Beleza, pessoal? Não sei se a minha didática foi boa o suficiente para tentar explicar essa questão entre técnica e emocional, mas se você conseguiu tirar pelo menos algo de importante disso, eu já fico feliz, tá bom? Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira estaremos novamente juntos para operar lá no grupo, beleza? Quem quiser entrar no grupo aí, o link do grupo vai ficar aí abaixo. Entra e vem operar com a gente aqui, que a gente todos os dias troca uma ideia legal.